Glória a Deus, aleluia. Que alegria, prezados irmãos. Estamos reunidos na presença de Deus, louvando esse Deus tão maravilhoso. Teve compaixão, misericórdia de todos nós e também dos pecadores, que por misericórdia mandou seu Filho amado vir na face da terra a dar a sua vida para salvar a humanidade. Isto é coisa muito maravilhosa, muito boa. Agora, neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus, conforme se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, glória a Jesus. Marcos capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. Paramos aqui. Louvado seja Deus. Prezados irmãos, aqui nós presenciamos o que aconteceu na obra de Deus e continua acontecendo até hoje para todos aqueles que têm um coração voltado para Deus, um coração que considera o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Estas irmãs estavam seguindo o Senhor, mas como a promessa do Senhor tinha que se cumprir, ele morreu. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, cujo o conhecimento desta ressurreição está em todo o universo. Mas o que nós presenciamos aqui, que estas irmãs, elas foram ao sepulcro para visitar o Senhor, para ungí-lo. Era um costume que tinha naquele tempo de ungir a pessoa lá no sepulcro. E quando elas foram preocupadíssimas, porque havia na porta do sepulcro uma pedra muito grande. Era impossível para 2 ou 3 mulheres remover uma pedra que 6, 7 homens tinham encostado lá, uma coisa muito pesada, que era para evitar que outros fossem lá tirar o corpo de Jesus. Então elas iam preocupadas, muito preocupadas. Mas quando iam chegando, a pedra já estava revolvida. A pedra já estava revolvida. E ali então o Senhor
apareceu para elas, dizendo que elas fossem anunciassem a ressurreição que já tinha se cumprido na vida dele. Prezados e queridos irmãos, muitas pessoas vivem preocupadas hoje com muitas pedras que se opõem no caminho das pessoas. As pedras são os pecados, as más convivências, as más conversações, os aborrecimentos, as lutas que muitas vezes se misturam nas famílias que não temem a Deus. Há muita briga, muita contenda, muita separação, momentos difíceis na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque não buscam a Jesus. Porque não temem a Jesus. Porque não consideram o sacrifício de Jesus. O que Jesus foi morrer na cruz? Para fazer o quê? Para salvar o pecador. E muitas pessoas se empolgam. Eu estou tranquilo. Jesus não morreu na cruz para salvar o pecador? Sim. Ele morreu na cruz para salvar o pecador. Mas para salvar o pecador do pecado. Jesus não morreu na cruz para que eu continue pecando, maltratando, fazendo coisa errada, sendo imergido nos vícios, nos problemas dessa vida. Não. Jesus morreu para salvar o pecador e tirar ele do pecado e fazer dele um santo. Nós encontramos isto como prova real na palavra de Deus. Sede santo como aquele que vos chamou, porque assim é santo o vosso Pai Celestial, o apóstolo Pedro diz. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então Deus veio escolher um povo neste mundo para ser santo, para separar do pecado, não para continuar vivendo no pecado. Porque quem continua vivendo no pecado ainda está compartilhando na maldade daqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Por que crucificaram o Senhor Jesus? Por causa do pecado. Não conheceram, não compreenderam que aquele era o Messias que veio a este mundo para salvar os pecadores. Então, prezados irmãos, nós estamos contentes, porque assim como elas foram no sepulcro, encontraram a pedra revolvida, ficaram alegres e contentes, porque o Senhor já tinha mandado o anjo revolver a pedra. Então, a pedra que está no caminho de cada pessoa, o Senhor tem anjo suficiente para visitar. Abra o coração, curva o joelho, clama a Deus e Ele vai te responder. Resolver o teu problema, porque Ele disse na sua palavra: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.